Bom, pessoal, boa noite oficialmente aí, 7h35. Bora começar aqui já enquanto o pessoal depois vai entrando. Qual que é a ideia desse mini treinamento aqui, né? Bom, eu peguei os tópicos, digamos assim, mais superficiais e que caem bastante na prova e vou comentar um pouquinho aqui com vocês sobre isso. Energia não pode cair agora, não. Comentar um pouquinho com vocês aí. Então pode ser que essa primeira aula acabe ficando um pouco introdutória, na segunda a gente começa a engrenar mais. A energia está piscando aqui, se eu sumir vocês já sabem. E no último dia, na quarta-feira, eu vou ver se a gente dá uma brincada com o Packet Tracer para a gente praticar um negocinho que pode cair na prova, principalmente na questão PBQ de vocês. Então, para a gente já meio que dar uma leve praticada. Pessoal, todo mundo acho que já deve conhecer a CompTIA, mas eu queria mostrar para vocês, deixa eu só mudar aqui minhas telas, comentar um pouquinho sobre a certificação, que pode ser que alguém ainda tenha alguma dúvida. Sim, vou pegar a tela certa aqui. Bom, que é o site da CompTIA, vocês já devem ter acessado ele. E quando a gente vai falar de certificações da própria CompTIA, a gente tem um PEF, que ele seria esse aqui, que o zoom aumentou bastante. Quando a gente fala de cibersegurança, a gente está nesse miolinho aqui, tá? E a CompTIA, como vocês sabem, ela teve algumas alterações aí, teve revenda, né? Antes era uma organização não governamental, né, sem fins lucrativos, agora são 2 fundos lá, fundos que inclusive fazem patrocínio, né? Patrocínio não, né? Gerenciam, digamos assim, as maiores empresas de tecnologia. Depois eu recomendo vocês darem uma pesquisada lá. Tudo sem imaginar que é fabricante aí de Fire, de WAF, de soluções, e os caras estão no meio, estão investindo. E pegaram aí a CompTIA para poder fazer esse investimento também. Então muitas coisas melhoraram aí, inclusive os preços para a gente aqui no Brasil. Beleza? Bom, então, a gente tem esse PF aqui. Normalmente a galera já cai direto aqui na Security Plus e esquece um pouquinho as outras certificações que tem para trás. Porque a Security Plus acabou ficando meio que a queridinha aí, né, de início de cibersegurança, considerando que o pessoal já tenha uma base de redes. Mas o que eu estou vendo, pelo menos, na minha bolha ali do LinkedIn, depois vocês podem até comentar um pouquinho aí, que eu estou vendo o crescimento da Network Plus aqui no Brasil. Por quê? Cisco deu uma saturada, né? CCNA era o hype, e aí veio outros fornecedores como Juniper, Huawei, então ela caiu um pouquinho no conceito. Caiu entre aspas, né, pessoal? Cisco continua sendo meio que topzera das galáxias, mas acabou perdendo o mercado um pouco aí para esses outros fabricantes. Então, que antes era meio que uma referência a CCNA, hoje já não está tanto assim. E a Network Plus ela está pegando muito espaço aí nessa hype, digamos assim, da Security Plus. E aí, não vou adentrar ainda, né, em comparativo delas aqui, até por alto, né, tem um tempo que eu não tenho mais contato com a CCNA, mas já fiz treinamentos também da parte de instrutor. Então, antes da Network Plus aqui, a gente teria a Plus, que ela é mais voltada para suporte. Inclusive, alguns alunos lá no grupo do Telegram já comentaram que ela está sendo pedida também em algumas vagas aí, e para a gente acaba sendo meio que novidade, coisa que alguns anos atrás a gente não ouvia falar. Na gringa a gente já sabe que as certificações aqui são muito pedidas, mas está começando aqui no Brasil, tá? Bom, então, o ideal seria começar com a Plus? Bom, depende. Se você começou a trabalhar com hardware, com manutenção, seria o ideal. Suporte técnico, helpdesk e coisas do tipo. Caso contrário, não, você já pode ir direto
para Network Plus e já peguei essa base de rede. Hugo, mas eu já trabalho com rede, eu já sou administrador de sistemas, administrador de infraestrutura aqui, manjo de data center e tal, quero migrar para segurança. Bom, se você tem conhecimento de rede, não faz muito sentido você talvez fazer a Network Plus, a não ser que pegue um papel, ou para você fazer a introdução na Security Plus, tá? Por que eu digo isso? Eu já fiz, né, essas provas aqui. A Security X eu fiz ela quando era beta, tomei pau bonitinho, mas tentar fazer no final do ano para poder fazer ela também, que eu estou com o voucher adquirido. Quando a gente vai fazer CISA e Pentest, foi até uma pergunta do colega aí, do Fernando, a gente vê que acaba sombreando muitos conceitos da Security Plus e da CISA acaba sombreando algumas coisas na Pentest e vice-versa. Obviamente que o core de cada uma delas são diferentes, mas acaba sombreando algumas coisas. E a Network Plus, ela é uma certificação muito puxada, uma certificação que de todas que eu já fiz aqui da CompTIA, é a que mais abrange assuntos, porque a gente vai falar desde cabeamento, um pouco de normativa de cabeamento estruturado. A gente fala sobre endereçamento de IP, arquitetura de modelo OSI, parte de compliance, a gente entra também já no pedaço de segurança da Security Plus. Então, assim, é uma certificação muito ampla e, dependendo da base, pode até se tornar um pouco pesada. Mais difícil que a Security Plus, um pouco, dependendo da sua base aí de redes, que a ideia é você estudar redes, né, para ter essa base aqui, vai ser mais difícil. Até mesmo quem já tem a Security Plus, na hora de fazer a network pode ter um pouquinho de dificuldade aqui, porque ela cobra algumas bases de rede que, a não ser que você tenha feito um curso técnico de redes, aí dificilmente você vai ter a noção disso daí. Inclusive, eu já trabalho com redes há alguns bons anos, tenho especialização em redes e caiu lá um protocolo, não me lembro exatamente qual é o protocolo, até esqueci já, mas era alguma coisa mais precisa que o NTP, se era PTP, alguma coisa assim, precisa, o Time Protocol. Enfim, tudo tem uma novidade. Então, nesse PF aqui, se você quer começar com a Security Plus e tem uma base boa de redes, vai na Security Plus, ok? Mas se você não fala, eu não manjo muito de modelo OSI, parte de redes, quero estudar, volta um passinho, tá? A Network Plus, ela é mais tranquila no sentido de não ter essa parte de segurança pesada, digamos assim. Por exemplo, criptografia, que o pessoal sempre tem uma dificuldade na Security Plus. Se você não tiver conhecimento de redes, você vai dar uma engastalhada. Então, essas partes aqui de redes, eu recomendaria começar com ela, que é, inclusive, o que a Security Plus indica, tá? A Network Plus, com conhecimento aí de 2 anos na área. Bom, esse PF aqui, imagino que para você já esteja bem tranquilo. Depois, Security Plus, CISA Pentest e a Security X. Deixa eu pegar aqui o blueprint da prova, os objetivos do exame, para vocês terem a noção, um pouquinho, para quem é novidade, né, obviamente, do que essa prova cobra. Só estou compartilhando minha tela, se alguém não estiver vendo aí, tá? Dá um sinalzinho aí. Bom, então, tá aqui a versão dela, né, a N10009, saiu início do ano, eu acho, se não me engano, tá? Aqui as porcentagens dos domínios, né? Conceitos de rede 23%, implementação de rede 20%, operações de rede 19%, segurança de rede 14% aqui e os troubleshoot de rede 24%. A gente começa aqui com domínio 1, falando sobre os conceitos de rede, que a gente vai falar sobre o modelo OSI. Depois a gente já vai aqui para a parte de applies, aplicações, enfim, você vai ver isso daqui.
Quem já está estudando para Security Plus, já teve algum contato, vocês vão ver aqui, ó, Firewall, IDS, IPS, Proxy, coisa que a gente já vê na Security Plus também. Parte de SaaS, IaaS, estrutura aqui, né, de conceitos de cloud, protocolos, isso daqui, independente qual caminho você vai seguir depois lá da Security Plus, CISA, Pentest, você tem que saber isso daqui e vai lidar com isso aqui todo o dia. Então, isso aqui, você não tem contato com isso, tem em mente que você vai precisar ter contato com isso aqui. Parte de criptografia aqui, ó, IPsec, IQE, a cabeçalho, a autenticação, né? O ESP aqui, o payload, a parte de encapsulamento. Aqui é que pega algumas coisas, tipos de conectores, e a prova cobra isso, tá? Isso aqui é bom para uma pegada, que quem tiver estudando para concurso já provavelmente já vai ter contato, e isso aqui vai ver também. Alguns tipos de cabo, a prova cai também, cobra, e eu vou falar de um assunto aqui que vocês vão falar assim, não é possível que a CompTIA pega nisso, e pega bastante na prova. É onde tem algumas questões que parece que não é para a gente fechar a prova, né? Parte aqui de topologia, arquitetura, parte de endereçamento IP, VIPv4, e depois VIPv6 aqui, ó, também um pouquinho, não se aprofunda muito, digamos assim, em parte de subnet, a prova também não cobra, tá muito aprofundado. VXLAN, alguns conceitos aqui de redes modernas, parte de implementação, parte de roteamento dinâmico aqui, você tem que saber lá a métrica de roteamento. Isso aqui cai bastante na prova, First Hop Redundancy Protocol, na minha mesa cai algumas questõezinhas. Conceitos de rede, que quem vai trabalhar com redes que mexe todo dia, VLAN e coisas do tipo. Alguns conceitos aqui sobre redes wireless, parte de instalações físicas, aqui ó, UPS, PDU, coisas que a gente vê na Security Plus também. Operações de rede, fim de vida, fim de suporte, aquela parte mais light, digamos assim, da prova, também cobrado nas outras provas subsequentes. Parte de monitoramento, parte de disaster recovery, a CISA cobra bastante isso daqui. A gente já começa a ver aqui com uma certa superficialidade, digamos assim. Alguns serviços aqui de PV4 e PV6. A parte aqui de gerenciamento de rede, né? Fala um pouquinho aqui sobre VPN, Jumpbox, out of band, coisas que também nas outras certificações são cobradas. Aqui já entra a parte de conceitos de segurança. Então, eu já falo para vocês, isso aqui vocês vão ver tudo depois na Security Plus, e óbvio, um pouco mais aprofundado. Fazer resumo aqui dos tipos de ataques, também parte de segurança, isso aqui também parte de segurança. A parte aqui de fazer troubleshooting da rede, aí aqui é que pega. Isso daqui, ó, CompTIA cobra de uma maneira que até é difícil você entender isso daqui, porque é tanto detalhezinho, e dependendo de como você traduzir isso aqui, você vai achar que está estudando tópicos diferentes da mesma coisa, do mesmo assunto, digamos assim. Esse item 5.1 aqui, ó, eu acho que é um dos que mais pega na prova de conhecimentos não técnicos. Ele é técnico, porque basicamente a metodologia é de você fazer troubleshooting, você resolver problemas. Só que ele não é técnico, ele é portuguesão puro ali mesmo, para você entender. A parte aqui de problemas de cabeamento, relativamente tranquilo. Também na parte aqui de rede, né, de serviços, problemas de performance, esses conceitos aqui pegam um pouquinho também. E aí, essa parte aqui de comandos, que vai acabar caindo na PBQ lá, alguma coisinha disso aí para poder fazer troubleshoot. Beleza? Pessoal, para quem entrou depois aí, tem um link fixo, na verdade, do app Slito. Eu até perdi onde que ele está aqui aberto. Mas quem puder fazer a pergunta por ele lá, porque aí fica mais fácil para poder eu te responder aqui e pegar pela pontuação lá das perguntas, beleza? Mas qualquer coisa pode perguntar pelo chat aí também. Comentar um pouquinho aqui sobre a parte da certificação em si.
os detalhes dela, a gente já viu lá o que é cobrado, né, das questões. E só essa parte finalizar aqui para a gente já cair para os slides. A pontuação dela ainda mantém a escala de 100 a 900 pontos. Porém, para você passar, você precisa de apenas 720 pontos. Não é 750 como nas outras provas. A questão de duração também é de 90 minutos. Linguagens aqui já tem em português, a tradução é ok, não vai ter tanto problema. E como vocês já devem saber, quando a gente faz a prova aqui em português, a gente consegue ver a questão original em inglês. Isso aqui ela saiu junho do ano passado, mas a versão em português, inclusive a tradução dos materiais, foi bem no finalzinho do ano passado, para o início desse ano. Número máximo aqui de 90 questões, as famosas PBQs junto aqui. Na minha prova, se não me engano, acho que foram 3 ou 4 PBQs. Uma bem tranquilo, para quem já mexeu com configuração, em linha de comando, parte lá de VLAN e coisas do tipo. As outras, mais ou menos no mesmo rumo, mas assim, muito tranquilo, nada muito fora, tá? E coisa que a gente vai ver também, quem for fazer o treinamento aí, nas questões mais práticas, a gente vai praticar um pouquinho sobre isso daí. Bom, pessoal, é isso sobre a certificação em si que eu queria trazer para vocês. Antes da gente começar aqui o conteúdo propriamente dito. Alguma dúvida, pessoal? Você mandou aí a questão do PDF. Qual PDF você queria, ô Vitor? O do objetivo do exame? Depois eu mando o link aí. Deixa eu pegar aqui o slide. Pessoal, quem for fazer o treinamento, que na quarta-feira eu vou comentar um pouquinho mais sobre ele. Um pouco desse material aqui, tá? Então, é isso que a gente vai trabalhar. Eu fiz só um recorte, digamos assim, de alguns tópicos aí que a gente vai falar. Então, algumas coisas pode, às vezes, não fazer tanto sentido aqui pelo jeito que a gente está vendo. Por exemplo, começando aqui com o módulo 1, não tem a agenda definida de como vai ser as aulas. Mas, basicamente, a gente vai ver um pouquinho aqui sobre essa introdução da rede, falar sobre características aqui, arquitetura, depois tem um quizinho no final para a gente praticar, aquele quiz desesperador, quem já fez aí sabe. E amanhã a gente vai pegar um pouco mais de prática e no terceiro dia ver se a gente faz uma brincadeirinha com o Packet Tracer aí para vocês pegarem o esquema aí da prova. Beleza? Bom, aqui estão os objetivos do módulo, mas a gente não vai ver o módulo todo. A gente vai ver apenas 2 lições. Isso aqui já faz parte do material do treinamento. Como eu disse para vocês, realmente é um esquenta para quem for pegar a certificação aí, quem estiver estudando. Quem for pegar o treinamento, na verdade, né? Bom, então bora lá. Visão geral da comunicação em rede, a gente vai falar aqui sobre conceitos de rede, tipos e algumas topologias de rede. Isso aqui é algo muito trivial, muito simples. Provavelmente alguns de vocês aí já devem saber isso aqui tranquilo. Mas é algo que você tem que saber. Aquela questão que a gente sempre comenta, né? Você sabe para você ou você sabe para explicar para alguém? Tem uma gente fala, não, eu sei, então explica aí. Aí você, não, eu não sei explicar, eu sei para mim só. Esse aqui é o tipo de coisa que você tem que saber explicar. Porque se você não saber explicar, no dia a dia você vai dar umas travadas. E isso aqui, às vezes, engana no sentido de você entender uma arquitetura de um jeito e, às vezes,
não funcionar muito bem da forma que você entende. E uma coisa, já fiz aula com grandes nomes aí, que dão treinamentos de rede. O pessoal sempre fala que rede você só aprende de fato quando você for dar aula de rede. Apesar de que mesmo você dando aula, às vezes a gente pode errar alguns conceitos aí. Bora lá, sem mais delongas aqui, conceitos de rede. Rede é um conjunto de dispositivos aqui conectados que trocam dados por meio de protocolos de comunicação. Uma rede é uma estrutura com nós e vínculos, links, né? Quando a gente fala de protocolos aqui de comunicação, é mais ou menos como se fosse o idioma ali de uma comunicação. A gente que fala português, falando português, não conseguiria comunicar com outras pessoas falando inglês. Porque o nosso protocolo de comunicação, meio que o nosso padrão de comunicação, não é o mesmo, então a gente não consegue ter uma comunicação efetiva. A gente vai ver mais para frente que tem uma questão do modelo OSI, que ele meio que tenta padronizar a forma de implementação desses protocolos aqui, ó, de comunicação. Os nós podem ser aqui intermediários, que no caso eles vão encaminhar dados, ou dispositivos finais, os hosts aqui, que eles enviam e recebem informações. Quando a gente está falando aqui de dispositivos finais, de hosts, a gente também está falando do tal dos endpoints. E aí esse termo aqui ele é amplamente explorado. Mas quando a gente fala de endpoints, normalmente a gente está falando ali do host que está na ponta mesmo ali, onde que normalmente o usuário ele vai interagir ali com aquele dispositivo. Tranquilo? Bom, a gente tem alguns tipos de rede, começando aqui com cliente, redes cliente-servidor versus peer-to-peer. Nessa comunicação aí de tráfego, digamos assim, de troca de tráfego, a gente tem aqui a rede cliente-servidor, onde o servidor ele vai fornecer aqui, ó, serviços e recursos, enquanto o cliente ele vai consumir esses recursos. Um tanto quanto óbvio, né? Por isso que tem o nome aqui, rede cliente-servidor. Normalmente, esse modelo aqui ele é centralizado porque, teoricamente, você vai ter um servidor. A gente sabe que, na prática, pode ter vários servidores, né? Existem técnicas para implementação disso daí. E a gente pode também ter aqui vários clientes consumindo esses recursos desse servidor, digamos assim. Já quando a gente vai para uma arquitetura aqui peer-to-peer, a gente não tem exatamente um papel bem definido de um servidor e um cliente. Na verdade, a gente até tem esse papel, mas a gente não tem esse papel de forma fixa. Porque, ora, você é servidor, ou seja, ora você vai fornecer aqui, ó, serviços e recursos, ora você vai consumir esses recursos aí. Uma estrutura muito clara disso daqui é torrent. Vocês já mexeram com torrent? Torrent é uma rede peer-to-peer. Ou seja, onde cada host aqui, né, computador base positivo, atua como cliente e servidor. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui. Não, é isso daí. Agora a gente vai falar aqui sobre dispositivos, aplicações e funções. Quando a gente fala de dispositivos, algumas coisas que o pessoal no material, já meio que dando um aviso, né, não fazem tanto sentido traduzido. Por exemplo, aplicações, né, ou funções. Normalmente a gente vê todo appliance, né, o termo appliance, que seria mais ou menos, resumiria isso daí de uma forma geral, tá? Então a gente teria aqui dispositivos, a gente estaria falando aqui de switches, sorteadores, pontos de acesso. Podem ser tanto hardware, né, físico aqui, com processamento próprio, ou às vezes dispositivos virtuais. Por isso que eu falei para você, a gente tem o termo appliance, e às vezes você não sabe exatamente o que a pessoa está falando. Se ela vira para você e fala assim, é o appliance de firewall. Você tá, e aí? O que é esse appliance de firewall? Você está falando de uma caixa? Um hardware físico, também a gente chama de caixa, né? Pode ser um hardware físico, a gente está falando de uma caixa. Então, uma espécie de um servidor, digamos assim.
Às vezes ele pode ser um dispositivo virtual, uma máquina virtual, rodando ali em cima de um hypervisor. Tá? Então, normalmente, quando a gente está falando de dispositivos, a gente tem essas nuances, digamos assim. Switch, roteador, ponte de acesso, entre outros, tá? Entre outros. Serviços de e-mail, FTP Web, também, entre outros, aqui a gente está falando de aplicações, vão permitir a execução aqui de serviços como troca de arquivos, e-mails. Aí a gente tem servidor de arquivo, o que ele traz como servidor web, que às vezes a gente chama de servidor de aplicação também. Enfim, tudo está vinculado a isso daí. E aqui as partes de funções de rede. Normalmente, o que a rede ela vai ter como função? Vai ter uma entrega ali de DNS, vai ter uma entrega de IP, um DHCP. Então, vai ter ali, normalmente, um serviço ali, né? Um VPN, um QoS, segmentação. Essas configurações permitem adaptar a rede a aplicações sensíveis, como voz e vídeo, gerando eficiência e estabilidade. No caso aqui específico aqui de um QoS, né? Que seria a qualidade de serviço. Tipos de rede. A gente, quando vai estudar rede na faculdade ou em um curso técnico, a gente tem um monte lá de classificação, sei lá quantos, 6, 7, rede WAN, rede LAN, rede MAN, rede PAN e mais um monte de coisa. Só que quando a gente vai para a prática, existem basicamente dois tipos de rede. Rede WAN e rede LAN. Tem que, então, a rede WAN, vou colocar até um VS aqui, versus rede LAN. Por que isso? Teoricamente, é sua rede interna e a sua rede externa. Eu não vou falar sobre questão de segurança, né? Antigamente a gente falava que a nossa rede interna era segura e a de fora não era segura. Só que a gente já tem a quebra desse conceito aí. Então, os tipos de rede são classificados principalmente pelo tamanho e pelo escopo. A prova ela não se adentra nesses negócios de MAN, Metropolitan, Campus, Redcam, Campus, ARANET, não se adentra nisso, tá? Ela vai se focar mais aqui na parte de WAN e WAN. Então, o tamanho está relacionado aqui ao número de nós conectados, enquanto o escopo define a área que os nós compartilham o mesmo endereço de rede, né? Estão distribuídos ali. Essa classificação é fundamental para compreender a estrutura, o desempenho e a finalidade de cada tipo de rede. Basicamente, você quer saber se é sua rede interna ou sua rede externa. Então, a gente tem aqui a rede de área local, que a gente conhece, né, como o LAN. Normalmente, a gente tem uma alta velocidade, baixa latência, porque está tudo ali muito local. Dentro dessa rede LAN, aí a COPTIA, ela coloca alguns conceitos, né, como rede doméstica ou rede residencial, que é a rede que você tem na sua casa mesmo, sua rede wireless aí. Rede Sorro, já ouviram falar em rede Sorro? Que seria Small Office Home Office. Seria aquelas coisas assim que é para empresa pequena, não é algo robusto, ou empresa grande, digamos assim. Vamos pegar, por exemplo, aí, você tem um switch, 24 portas ou 48 portas, que ele não é gerenciável. Você vai usar esse switch na sua casa? Depende da quantidade de hosts ali que você tem, né? Aí você tem uma mini lan house em casa. Você vai colocar isso em uma rede grande, uma rede corporativa? Não, porque ele precisa ser gerenciável. Você vai colocar isso numa rede pequena, como, por exemplo, sempre me vem na cabeça uma rede de contabilidade. Pelo menos nas contabilidades que eu já entrei, normalmente, sei lá, 5, 10 máquinas ali, não passa muito disso. Uma empresa pequena mesmo, um comércio. Você não precisa de um equipamento parrudão, você precisa de um negócio ok ali, que vai fazer uma conectividade. Mas não pode ser também um hubzinho ali de 8 portas, né? Um negócio muito fuleiro. A gente tem um conceito aqui de PME, que seria pequenas, médias empresas, né? As redes para essas PMEs. A gente está falando de rede um pouco maior, digamos assim, e um pouco mais robusta. Tá? E aí a gente entra, por exemplo, lá no caso do switch gerencial, entraria para uma rede dessa PME.
A LAN corporativa, realmente está falando já de algo dentro, né, dessas empresas aqui, a LAN específica delas ali. Rede data center, vai ter uma rede local, aí entra aquela parte lá de rede SAN e outros tipos de armazenamento aí, tá? Esses são os conceitos aí cobrados dentro desse tópico aqui de LAN. É bem tranquilo, a gente vai ver mais para frente aí no treinamento, né? No mini curso a gente não vai conseguir aprofundar aí. E a gente tem aqui a rede WAN, que normalmente a gente está falando aqui de uma rede de redes, né? Conectada por links aqui de longa distância. Vão interligar LANs de diferentes regiões utilizando provedores de telecomunicação. Tudo que é externo à sua rede, do seu roteador de borda para fora, a gente considera ali como uma rede WAN. Bom, tranquilo até aqui, pessoal. Tem light, né? Isso aqui acho que é chovendo molhado, acho que não é novidade para ninguém. Isso aqui. Ou para alguém é novidade. Para quem está começando agora, isso aqui é novidade. Para quem tipo, nunca estudou redes, falou, opa, isso aqui tá novo para mim. Topologia de rede, que o negócio começa a ficar legal. Descreve a forma como os dispositivos estão organizados e conectados entre si. E a gente tem algumas formas, né? Tanto a estrutura física ou a estrutura lógica de uma rede. Aí aqui é onde dá uma quebrada aqui no pensamento da galera, porque tem algumas estruturas que, se você não vê aqui, né, na raiz da informação, digamos assim, você imagina que o funcionamento é de uma forma, e às vezes no dia a dia, na prática, lá você vai ver que não é bem assim. Indicando como os nossos se relacionam por meio dos links de comunicação. Compreender a topologia é essencial para planejar o desempenho, a segurança e a manutenção da rede. A gente tem dois tipos de topologia, como eu disse para vocês, a topologia física e a topologia lógica. Ou elas vão ser sempre as mesmas topologias? Não, não vão ser, tá? Muita atenção aqui. Indica, então, o arranjo, a topologia física, real, posicionamento real aqui, ó. Posicionamento real dos dispositivos e cabos que compõem a rede. Ela mostra onde cada nó está localizado e como ocorre a conexão física entre elas. Por exemplo, conexões diretas entre computadores ou por meio de um switch. Duas redes podem ter a mesma função, mas apresentar topologias físicas diferentes dependendo do modo de como os cabos e dispositivos estão dispostos. E a gente tem a topologia lógica, que ela vai falar aqui sobre o fluxo de dados dentro da rede, independentemente aqui, ó, da estrutura física utilizada. Preciso para vocês, elas não vão ser iguais. Pode acontecer, mas pode ser que não. Ela mostra como as informações circulam entre os dispositivos e quem se comunica com quem. Dessa forma, duas redes com arranjos físicos distintos podem compartilhar a mesma topologia lógica, caso o comportamento de comunicação entre nós seja igual. Podem, foca aqui no podem, tá? Isso aqui não vai ser regra. Começar aqui a falar sobre topologia ponto a ponto. É uma rede ponto a ponto aqui, ó. Ou a rede duplex. Apenas dois nós são conectados à mídia de rede. Então, tem aqui um nó, que é essa bolinha, e aqui tem outra bolinha. Quando a mídia de rede ela é half duplex, um nó não consegue transmitir e receber ao mesmo tempo. Quando a gente for falar lá de tipos de cabo, a gente vai ver sobre padrões Ethernet, a gente vai comentar um pouquinho sobre esse padrão half duplex e o que isso pode causar na rede. Só para dar um overview assim, o half duplex, no caso aqui, esse ponto 1 aqui, né, vamos chamar isso aqui de ponto 1 e aqui de ponto 2. O ponto 1 ele está mandando informação para o ponto 2. Enquanto ele está mandando informação para o ponto 2 não pode mandar informação para o ponto 1. Isso numa rede half duplex. O que é half duplex? A metade do duplex aqui. Então, eu vejo o negócio de simplex aqui, mas não me lembro se isso aqui ainda faz mais sentido. Tem bastante tempo que eu lembro de estudar isso aqui mais raiz, né? Pegando a revista animal e coisa do tipo. Tá? Então, o material que ele traz como half duplex, vamos seguir isso aqui para a gente não confundir na prova. Mas, dependendo do tipo de tecnologia que a gente estiver utilizando, a gente já tem aqui o full duplex.
Como é que é o full duplex? O 1 aqui manda pro 2 e o 2 manda pro 1 de forma simultânea, tá? Conseguem transmitir e receber simultaneamente. E aí, a gente vê que isso aqui é algo maravilhoso, wonderful, porque eu não tenho mais colisões na minha rede é muito mais rápida, enfim. Quando a gente falar de protocolos, de padrões de protocolo Ethernet, a gente vai ver, vai falar, aprofundar um pouco mais isso daí, tá? Então, quando a gente está usando aqui o full duplex, a gente tem aqui, né, alta largura de banda, comunicação direta, né, dessa parte aqui de ponto a ponto. E seria isso, né? A característica principal aqui dessa rede ponto a ponto é a relação exclusiva entre dois dispositivos conectados. Topologia em estrela. A topologia estrela aqui, cada nó é conectado a um concentrador por meio de uma mídia dedicada. É uma mídia, porque a gente às vezes fala ali que é um cabo, uma fibra ou algo do tipo. Tá? Quando o nó transmite o sinal, é enviado pela rede de mídia para o concentrador. O concentrador encaminha sinais para outros nós. Isso pode ser feito repetindo o sinal para todos os nós, com uma topologia de barramento implementada em um hub Ethernet. Acabou que o material falou aqui antes de eu fazer a pergunta para vocês. Alguém já pegou um hub, ou já ouviu falar em um hub? Um hub, ele é tipo uma extensão de tomada, que ela atua em qual camada? Camada 1, camada física. Então, chega ali, o hub ele faz a segmentação não, a replicação de dados ali. Tem todo aquele rolê, né, com o switch quando trava, ele volta a funcionar como um hub e tal, né? Então, quando a gente fala de concentrador, a gente pode estar falando de switch, de um hub, tá? E aí tem esse pequeno, grande detalhe. Quando a gente está falando de switch, ele manda somente para o endereço MAC de destino, e quando a gente está falando de hub, ele manda para todo mundo ali, sem essa distinção, tá? O pessoal fala de hub, equipamento burro, enfim. Comumente, o concentrador rastreia endereços de nós e seletivamente alterna caminhos de comunicação para estabelecer links de ponto a ponto. Aqui a gente está falando de modo bem alto nível, digamos assim, né? Mas provavelmente para você já deve ter ciência do teu endereço MAC. Então a gente tem que pegar final, né? O final AB aqui para o final AE. Quando o pacotinho vai sair desse roxo aqui, ele vai para o outro, ele define isso lá, qual que é o MAC de origem, o MAC de destino. E é o concentrador, quando é um switch, ele entrega somente na porta ali de destino, caso seja um pacote ali do tipo unicast. Se for broadcast, o endereço é FFF, ele vai mandar para todo mundo. Tranquilo? Concentrador é o ponto único de falha. Além disso, cada nó deve estar dentro da distância máxima de transmissão da mídia do concentrador ou deve usar um repetidor para superar a limitação de distância. Quando a gente fala de cabo, existem alguns limites, dependendo do tipo de cabo, padrão de cabo que a gente utilizar. A gente vai ver isso também, e a prova vai cobrar isso também. É até meio chatinho, porque são tantos padrões ali que eu mesmo não trabalho com padrão de cabo, né? Já trabalhei um tempo atrás, mas assim, só quem trabalha todo dia mesmo para ver isso daí. Bom, deixa eu ver aqui se eu trouxe mais algum detalhe. A questão aqui, né, do ponto central, ele vai permitir o controle de tráfego, diagnóstico de falhas e gerenciamento de rede de uma forma eficiente, apesar de ser um ponto único de falha. Quando a gente está falando de uma rede desenhada dessa forma aqui, obviamente a gente pode fazer uma redundância aqui, um interligamento de concentradores aqui, de switches. A gente vai ver mais para frente isso também. E a gente tem aqui a topologia Hub and Spoke, que ela vai apresentar o mesmo layout físico da topologia estrela, mas ela é utilizada em um contexto distinto, normalmente quando a gente está falando ali de redes WAN, e aí entra aquela parte lá onde, né, você vai ter uma filial, não, como é que chama? A sede, né? A sede ali, ela vai ser o hub central, e as intercomunicações ali vão ser como spokes, os pontos remotos, né, controlando o tráfego nas localidades.
Por exemplo, uma empresa pode centrar as comunicações da matriz, né, como um hub, conectando filiais, escritórios regionais, spokes, por meio de link WAN. Tranquilo? Também ele entra nessa parte aqui de topologia de estrela. Eu não me lembro exatamente sobre essa hub spoke aqui, mas a gente depois, se cobrar, vai ter alguma coisa lá nos quizzes. Topologia em malha, ou tal do mesh do inglês. É uma rede de malha totalmente conectada, o que a gente chama de full mesh. Todos os nós têm um link de ponta a ponta com os outros nós. Isso requer mais links à medida que os nós são adicionados. Aqui essa formulazinha aqui, GN vezes N-1 dividido por 2. Eu tenho aqui, por exemplo, o final, uma que ele vai ter conexão com todos os outros hosts ali, todos os endpoints da rede. Fornecer muitas interfaces e links é difícil, por isso as redes em malha parcial, tal do partial mesh, são a principal escolha. Em uma rede em malha, né, os nós podem caminhar pacotes para um destino aprendendo a topologia da rede. E aí existem protocolos específicos para poder fazer esse gerenciamento aqui, e às vezes a gente tem essa topologia física aqui, coloca um protocolo de roteamento e coisas do tipo. Os pacotes podem tomar diversas rotas de rede, fornecendo resiliência se algum nó ou link falhar. Só esse conceito de mesh é tranquilo para vocês? Manda um joinha aí. Tem reação aqui diferente de joinha? Não, não é levantar a mão, não. Tem uma carinha chorando aí. Pra alguém, isso aqui não falou, não entendi, não sei o que é isso. Manda uma carinha chorando aí. A gente reforça. Beleza. É um negócio que pega, tá, pessoal? É um negócio que pega. Teve aluno, a Secret Plus cobrava isso aqui, acho que na 600, eu não me lembro se na 700 não cobra, mas já teve aluno que entendeu muito o conceito disso aqui, não. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais algum detalhe. Essa diferenciação mesmo que a gente tem que ter, né? De full mesh e partial mesh. O foco dela é a confiabilidade, porque se um link cai, os outros links vão manter. E pode ter certeza que vai cair questão disso aqui, tá? Tipo assim, se o link 5 aqui perder a conectividade total, se ele desligar, o que vai acontecer com a rede? A rede não vai acontecer nada, a rede vai parar, só ele vai parar de comunicar, tá? Então, vai ter questão disso aqui, com certeza. Bom, com isso, finalizamos aqui a nossa lição 1.1. Temos 40 minutos. Acho que 40 minutos é isso, né? De noite e 18. Uns 20 minutos a gente mata isso aqui. Sobra mais 20 aí pra gente fazer umas questõezinhas ali. Trocar umas ideias. Bom, conceitos de modelo OSI aqui. Isso aqui dá um nó na cabeça de vez em quando. Quando a gente fala de modelo, a gente não está falando de implementação. Não sei se isso é tranquilo para vocês. Mas o modelo de interconexão de sistemas abertos, que é o tal do modelo OSI, que é essa estrutura aqui, tá? Novamente, é um modelo. A OSI, então, nunca foi implementado? Não, nunca foi implementado. Ele é um guia de referência, tá? Às vezes, o pessoal fala assim, não, mas por que a gente usa rede TCP, mas fica falando camada 2, camada 3, camada 1? Porque a gente pega da referência, tá? Mas o modelo OSI, ele nunca foi implementado. Tranquilo? Divide as funções de rede em 7 camadas hierárquicas, facilita o entendimento, projeto e diagnóstico de rede. Cada camada executa tarefas específicas e se comunica com as adjacentes, ou seja, com a camada de cima e com a camada de baixo, tá? E são as camadas adjacentes. O modelo de referência OSI, ele foi criado pela AISO, aquela organização, né, de padronização lá, internacional, de normalização.
Novamente, ele não é um padrão ou um protocolo, mas é uma referência conceitual usada como guia aqui, ó, de dispositivos, softwares e protocolos de rede. Tranquilo? Aqui fala, traz de novo o texto, né, que eu acabei de falar. Então, a gente entra aqui no conceito de encapsulamento e desencapsulamento de dados. A gente já viu lá no início sobre protocolo de rede. Protocolo de rede vai ser meio que o quê? Conjunto de regras, meio que para padronizar ali, aqui, ó, a troca de dados, tá? A gente tem um endereçamento que define para onde as mensagens de dados elas vão ser enviadas. E aí, a gente vai ver mais para frente que cada camada ela trata com um tipo de endereçamento, um tipo de dado diferente, tá? E o encapsulamento aqui, ele vai definir como as mensagens de dados são empacotadas para poder fazer essa transmissão. Normalmente, às vezes, elas vão utilizar ali diversos protocolos, né? Atuando em camadas distintas, como a gente viu. E para que esses dois nós se comuniquem, né? Ambos vão ter que ter esse mesmo protocolo em cada camada correspondente ali. E o protocolo em uma camada comunique-se com um protocolo par do outro nó, né? Uma interação na mesma camada, tanto para transmitir ou para receber. E cada camada oferece serviço da camada superior e utiliza o serviço da camada inferior, né? Como eu disse para vocês, a interação aqui com a camada adjacente, beleza? Pessoal, aí a gente entra aqui em alguns conceitos. Aqui a gente tem o encapsulamento, a gente tem a camada aqui, né? A camada de aplicação, normalmente a gente está falando da extremidade com o usuário. Tipo o quê? Tipo a interação com o navegador, com algum software, com algum aplicativo. Não confundam camada de aplicação com aplicativo, tá? Aplicativo é o software. Por exemplo, o Google Meet aqui, ele é um aplicativo, tá? Porque às vezes o aplicativo ele não vai usar a camada de aplicação. Isso é tranquilo para todo mundo? Então não confundam a camada de aplicação com aplicativo, termo aplicativo, software, enfim. Então, a gente tem lá, por exemplo, o Google Meet aqui, que a gente está utilizando. Então, tem a gravação, tem uns dados aqui, que ele entra nesse pacotinho. A camada de aplicação, ela vai colocar o cabeçalho dela e vai fazer o encapsulamento. Pegou aquele dado, colocou dentro de uma caixinha. A camada de apresentação, por sua vez, vai pegar esses dados e colocar o cabeçalho dela e colocar dentro de outra caixinha. Acessão, transporte e tudo mais. Isso a gente chama de encapsulamento. Tá vendo aqui essa setinha de dados com a setinha para baixo aqui, ó? Não conseguindo ver isso? Então, a setinha aqui para baixo, ó. Ou seja, esse encapsulamento é top tal, da camada mais alta de aplicação para a camada mais baixa. E o desencapsulamento, quando chega lá no nó destino, no caso do computador de vocês aí, acontece o contrário. A camada física aqui, a camada de enlace, camada de rede, transporte e coisas do tipo, até chegar lá na sua camada de aplicação. Tranquilo? E aí, tem um termo que a gente chama para o pedacinho de dados, né? A unidade de dados ali do protocolo, que a gente chama de PDU. Esse pedaço aqui de dados aqui, quando está na apresentação, a gente chama de PDU da apresentação, da camada de apresentação. Da mesma forma da sessão e vai descendo. Algumas camadas têm alguns nomes específicos, como, por exemplo, agora eu vou puxar, e vamos ver quem já está mais avançado. Quando eu falo de pacote, eu estou falando de qual camada? Quem sabe? Manda no chat aí para nós. Vamos ver se vocês estão acordados. Ou só deixaram aí o link aberto e foi fazer outras coisas. Quem chuta? Não, não é transporte.
Quem chuta? Pacote. Quando tô falando de pacote, tô falando de qual camada? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? O Oswaldo Hilário, que falou que vai fazer a prova em janeiro. Qual que é a camada? Não, não é a camada 2. Vou dar uma dica. A gente fala pacote IP. IP tá em qual camada? Camada de rede. Mais uma dica. Qual camada que a gente tá falando de pacote? Camada 3. Ah, então não existe pacote de camada 2? Existe. Só que aí normalmente a gente chama ele de quadro ou de frame, que a gente está falando de camada 2. Quando a gente está falando de transporte, a gente chama de. Quem arrisca? Segmento. Segmento de transporte. Então, tem esses nomes específicos, digamos assim, para cada camada, tá? Deixa eu ver se temos algum detalhe aqui para a gente ver. Quando eu estou falando esses detalhes, é uma descrição que tem nos slides, tá? Quem pegou, acho que é 601, não me lembro qual que foi. Os slides, ele tem uma descrição que serve como um estudo mais detalhado, digamos assim. Não é bem uma apostila, mas é como se fosse um extra do slide, tá? Bom, camada de rede, né? A gente está falando de segmento TCP. O textinho aqui, deixa eu só ler para vocês, né? Na camada de transporte, o TCP adiciona seu cabeçalho ao dados do aplicativo. Na camada de rede, o segmento TCP, ou seja, transporte está aqui, ó, TCP, ele é encapsulado em um cabeçalho IP, na camada de rede. Agora a gente já sabe que é a camada 3. O pacote IP, então, ele é encapsulado em um quadro de qual camada? Qual camada que é o quadro mesmo? De quadro Ethernet? 2, boa. O IP vai ser encapsulado em um quadro Ethernet na camada de link de dados. Aí essa camada de link de dados aqui, eu aprendi ela como enlace, tá? Aqui ele chama como link de dados, mas é enlace, tem alguns outros nomes aí, tá? Mas tá tudo ok, é tudo coisa que a gente tem que entender. Bom, então acontece esse encapsulamento aqui, das PDUzinhas aqui, e quando chega lá do outro lado, acontece o mesmo desencapsulamento, tá? Subindo e fazendo a entrega lá. E os termos lá das camadas também, do mesmo jeito que eu comentei com vocês. Beleza? Agora que a gente vai se aprofundar um pouquinho em cada camada. A gente está falando aqui agora de camada física. Camada física, ela vai transmitir e receber os sinais que representam bits aqui de dados. Pessoal, uma coisa que, pelo menos quando eu comecei a estar redes, era difícil para mim fazer abstração disso. Vocês têm que imaginar, tá? Imagina aí o dado, aí vamos imaginar um dado lá de 6 lados, chegando no computador de vocês. Que seja, para vocês fixarem isso aqui, imagina um dado chegando aí no seu roteador. Olhando para ver que meu roteador está bem ali. Imagina um dado chegando lá no roteador. Ele vai chegar por onde? Pelo cabo. Então, a primeira camada é física. O cabo é físico, você pega ele, né? Então, a camada física aqui, ela vai especificar o seguinte: a topologia, a interface e a sinalização. Então, o meio, né, vai ser ali a topologia física, digamos assim, ela pode ser tanto cabeada, sem fio, e ela vai definir a parte da topologia física, a gente já viu, a parte de interface. Quando a gente fala de interface de rede, a gente está falando de placa de rede. A placa de rede ela pode ser sem fio. No meu caso aqui, por exemplo, eu estou conectado através de uma placa sem fio, uma placa wireless. Ela pode ser uma placa do tipo de cabo de rede, pode ser uma placa coaxial, uma interface coaxial, ela pode ser uma interface de fibra. Então,
pode ser alguns tipos de interface, a gente vai ver isso também ao decorrer do treinamento. E a gente tem a sinalização, que ela vai tratar aqui do processo de envio e recepção dos dados, né, codificados através da rede. Seria a parte de modulação propriamente dita. Se eu estou falando ali de sinal de ondas de rádio, no caso de Wi-Fi, sinal luminoso, né, ótico, no caso de fibra ótica, ou sinal elétrico, no caso de cabo ali. Então está vinculado aqui essa parte da camada física também. E aí, quais dispositivos? Lembra lá que a gente falou sobre dispositivos? Quais dispositivos que vão operar na camada física? O que a gente tem? A gente tem um tal do transceptor, do inglês transceiver é mais bonitinho. A gente tem um repetidor de sinal. Um repetidor, ele opera na camada física. Camada física. Ele não sabe o que é quadro. O que pegar para ele fisicamente, ele vai mandar para frente, tá? Um hub, ele vai operar na camada física. Um conversor de mídia. Alguém tem noção do que é um conversor de mídia? Conversor de mídia, ele vai pegar, por exemplo, uma conexão de cabo, né? De cabo UTP, por exemplo, e fazer a conversão disso para sinal ótico, fibra ótica, tá? Esse é um conversor de mídia. Um tipo de sinalização tem outra. Tranquilo, camada 1? Camada 2. Camada 2 a gente já está chama ela de quê? Tem um nome também de enlace. Enlace de dados, enfim. Ou só enlace. E aí, já vamos imaginando. Camada 2, a gente está falando de quê? Quadro, frames. Eles vão transferir os dados entre nós no mesmo segmento lógico, tá? Quando a gente está falando de segmento lógico, a gente está falando ali de conexão local, antes de chegar na parte de rede, tá? Na mesma rede, digamos assim. Executa uma função de encapsulamento, organiza os bits na camada física em frames, quadros, e controla a informação para o payload de carga útil nos campos do cabeçalho. Quais dispositivos que operam na camada 2? Adaptador de rede, a placa de rede, placa de interface aqui de rede, né, NIC, tem vários nomes aqui que queiram chamar. Ponte, que seria a bridge, um comutador, mais conhecido como switch, e um ponto de acesso sem fio, ou um access point wireless. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que passou batido. Não, é isso mesmo aqui. Então, enlace, camada 2, a gente está trabalhando aqui com esses dispositivos aqui. Aí, às vezes você pode falar assim, mas tem switch layer 3, switch camada 3? Sim, tem switch camada 3, tem switch que trabalha na camada 3 também. Ou seja, ele opera nativamente camada 2 e camada 3 também. Bom, aqui tem uma imagenzinha, né? Tento colocar a resolução meio zoada aqui, que eu acho que teve um corte aqui, depois eu arrumo isso aqui. Na camada do link de dados, cada interface é identificada por um endereço de hardware. Aqui ele está trazendo apenas como AA, mas o endereço MAC, eles são... Esqueci quantos bits que são, se são 8, alguma coisa assim. Não me lembro exatamente. Mas eles são divididos em octetos. São 6 octetos, 6 duplinhas. Quando A envia um quadro para AC, esse outro roxo aqui, o quadro passa, né, pelo cabo através do switch. O switch controla quais endereços estão conectados à interface e encaminha o quadro para a porta G3. O host receptor reconhece o quadro, pelo endereçamento vai fazer o processamento aqui desse quadro. No caso, a gente está falando de um switch, mas se fosse um hub, se chegasse esse quadro aqui também, ele fala assim, poxa, mas o quadro é para o AC, não é para mim. O que ele faz? Descarta esse quadro aí, tá? Bom, é isso. Camada 3, ela vai mover os dados em uma interrede, né? Rede de redes aqui, usando identificações lógicas de rede e
de host, dispositivo. Quando a gente está na camada 3, normalmente a gente chama de quê? Pacote. Pacote. Os dispositivos roteador. O Guaisano acabou de falar que o switch ele também é layer 3. Alguns switches operam layer 3, tá? Na prática, é muito raro você ver um roteador. Porque o roteador é caro, tem licenciamento de protocolo de roteamento e tal. Um switch layer 3 com algumas licenças ali, às vezes ele quebra o seu galho como um roteador, principalmente se for interno na sua rede. Roteador, de fato mesmo aqui, a gente está falando quando a gente está falando de provedor de internet, coisa assim mais parrudo, digamos assim, tá? Existe a questão no firewall básico, né, para impor aqui uma lista de controle de acesso. A gente já começa a falar sobre um termo aqui de segurança, né, de ACL. Aqui a gente está falando sobre endereços IP, já comentei para vocês, né, do pacote IP. E normalmente isso aqui está fazendo interação também com redes heterogêneas, né, com redes distintas, digamos assim, tudo usando o mesmo padrão, desde que seja tudo pacote IP ali. Bom, aqui tem um exemplo, né, da camada de rede. A camada de rede, cada interface é identificada com endereço, com uma parte de rede para interface e uma parte de host. Quando a gente for falar de endereçamento IP, a gente vai comentar sobre isso aqui. Quando o host 1.2 aqui, né, esse host 1.2, quer fazer o envio ao host 2.3, ou seja, teoricamente está em outra rede, eu consigo fazer isso com switch? Não consigo, eu preciso de um roteador. Então, ele vai tentar mandar para o switch aqui, né, o switch vai falar assim, poxa, mas isso aqui não é dessa rede não. Ele tem lá umas comparações que ele faz, e aí ele manda para o gateway padrão, que no caso vai ser o roteador aqui. E o roteador, por sua vez, ele vai fazer a conexão aqui, né? O pacote deve ser entregue para a rede remota via roteadores. Redes 1 e 2 estão conectadas via uma rede intermediária, e o roteador B reconhece que a rede 2 está diretamente conectada e usa protocolos de link de dados para enviar o pacote para o host 2 e 3. Aí detalhe, daqui para cá, isso aqui, considerando que aqui não está desenhado, mas considerando que isso aqui seja um switch, você acha qual camada que ele vai mandar isso aí? Ele vai mandar para a camada 2 ou para a camada 3? Aqui eu tenho um roteador. E aqui a gente está falando de um switch. Qual camada que ele vai mandar? Não, de uma rede para outra, não. Do roteador para o switch. Do roteador para o switch, a gente está falando de camada 2. De uma rede para outra, camada 3. Boa. Por MAC. Camada 4 de transporte. Camada de ponta a ponta ou de host a host. Ela identifica cada tipo de aplicação de rede e atribui um endereço de porta. E aí, detalhe, quando a gente vai estudar um pouco mais para frente, tem alguns conceitos como controle de porta, como NAC, Network Access Control, que a gente está falando de controle de porta, mas não de porta de camada transporte, mas porta física, tá? Tem outra questão também que é port guard, esqueci o termo específico agora aqui, que a gente faz um bloqueio no switch. A gente também não está falando de porta de camada de transporte, está falando de porta física. Tá? Então, esse conceito de porta não é diretamente o transporte, vai depender um pouquinho do contexto. Desse contexto que a gente está falando de camada 4, camada de transporte. Aquele pack switch de múltiplas camadas, pode ser que o switch ele trabalhe aqui, né, disso, mas é bem raro, tá? E os dispositivos de segurança que a gente vai tratar dele aqui. Por exemplo, filtro de pacote, um firewall que é das antigas lá, que ele só faz filtro de pacote, ele vai estar trabalhando aqui na camada 4.
Normalmente a gente fala que é uma camada, a tal da camada fim a fim aqui, tá? De ponta a ponta. Quando a gente fala, por exemplo, a gente está trabalhando com protocolo aqui, porta 22, protocolo SSH, a gente está falando aqui dessa, dessa camada, tá? Todas as aplicações vão utilizar a camada 4? Não. Pode ter coisas que trabalham de camada 3 para baixo. Nem chega a bater na camada 4. Camada 4 a gente já sabe. Como é que é o nome da PDU que a gente chama aqui? Isso aí, segmento. E é isso. Aqui tem uma imagem das portas, né? Porque normalmente quando a gente tem várias aplicações trabalhando, traz o mesmo IP, a gente tem que ter esses protocolos aqui, essas portas que eu comentei com vocês. Quando a gente estava falando lá sobre o print da prova, que a gente tem que ter conhecimento dessas provas, dessas portas aqui, tá? Hosts 2.2 e 2.3 enviam tipos diferentes de tráfego ao host 2.1. O tráfego é enviado pela rede como pacote camada 3 encapsulado em quadros camada 2. O host 2.1 identifica cada tipo de dado pelo número da porta e transmite para o aplicativo relevante para o processamento ali. Beleza? Na camada de links de dados e de rede, eles não entendem porta, porque o tráfego está criptografado. Criptografado, não, perdão. Encapsulado. Então, isso é indiferente para eles, tá? E aí, então, ele pega esse payload, essa carga útil aí e manda para cima, o protocolo de cima, porque para eles tá encapsulado ali, para esse espaçamento que vai desencapsular. E depois o camada de transporte desencapsula e entrega isso para a camada de aplicação. Agora, por que a gente está falando camada de aplicação? Tem camada de sessão lá antes e tal, porque na implementação, no TCP/IP, por exemplo, não tem essas camadas lá. Então, a camada de transporte, ela oferece, né, entrega confiável de dados por meio lá do TCP. Os pacotes perdidos ou danificados são reenviados, garantindo a integridade. E os dispositivos aqui que a gente já comentou. E as camadas superiores, a gente não comenta tanto dela assim, né, tão aprofundado, porque o core mesmo ali está até na camada 4 e um pouco aqui na camada 7. A camada de sessão, ela vai gerenciar o diálogo entre aplicações, controlando início, manutenção, encerramento da comunicação. Camada de apresentação traduz e formata os dados para que sejam compreendidos pelas aplicações, né? No caso aqui de ASCII para Unicode, e pode aplicar compreensão e criptografia. Por exemplo, aqui a gente está falando de camada 6 de apresentação, mas é quando a gente fala de TLS, SSL, ele é feito onde? Na camada 4. Por quê? TCP/IP. Então, não exatamente a gente vai ter essa implementação na risca ali do modelo OSI. Às vezes, no caso do TCP, ele junta ali algumas camadas, tá? Camada 7, a aplicação fornece serviços diretos aos usuários de softwares como web, e-mail, impressão e banco de dados. Novamente, não confundam aplicação com aplicativo. Alguns aplicativos não vão funcionar em camada 7, ok? Então, às vezes, você fazer aquele ping para o localhost, você não está testando a pilha toda TCP, ok? Se eu esqueci de alguma coisa, acho que não, acho que é isso. E o resumo aqui do modelo OSI, a gente tem uma imagenzinha e aqui alguns exemplos de que acontece em cada camada, né? Aí a gente tem um transceiver aqui, o cabo, conversor de mídia, hub, tudo na física. Quando a gente fala de placa de rede, a gente está pegando um pedacinho de cada aqui. Lembra aquela parte de sinalização, que é o tal da parte do MAC, que do LLC, se não me engano, que pega, não lembro qual que é qual, tá? E a prova não vai se aprofundar nisso, já é um conhecimento bem aprofundado. A gente tem um quadro aqui, camada 2, endereços MAC UI, ponte, switch, rede, a gente está falando aqui de datagrama, tá? Que é um outro nome também, datagrama ou pacote IP, endereço IP, firewall básico, um roteador.
o transporte que a gente está falando de segmento, e aqui tem as partes aqui de aplicações, enfim, beleza? Não tem nenhuma aplicação, não tem uma anotação aqui. Bom, pessoal, o que eu tinha planejado para essa primeira aula, esse primeiro encontro seria isso. Por mais que isso aqui seja muito básico, não vou embora ainda, tá? Que tem um quiz aqui. Por mais que seja muito básico, pessoal, não sei se vocês têm ciência aí, quem tá no grupo Telegram tá mais por dentro. Tô prestes a fazer o SCP e todo dia é isso aqui, ó. Porta de aplicação, endereço IP. É convivência, todo dia ali. Por quê? Tem que ver se a aplicação tá rodando tal porta. Se tem serviço em tal porta. Qual serviço que tá usando tal porta. Porque às vezes a gente tem um serviço, aqui ele tá como uma nuvenzinha web, tá na porta 80, mas pode ser que seja em outra porta, tá? Quadro, pacote e segmento. Essa é a ordem. Quadro, pacote e segmento. Isso de camada 2 para camada 4, tá? Bom, alguém mandou uma pergunta. Eu vou responder as perguntas aqui. E aí logo a gente vai pro quiz, tá? Que falta 15 minutos, vai o prazo de a gente fazer e comentar um pouquinho depois. Não percebi algo. A maior parte do conteúdo que estou usando para estudar é inglês. Fazer a prova em português não muda muito na tradução. Não, comentei isso, né? Então, vai de português aí, que é sucesso. E na hora da tradução lá, você consegue ver a pergunta original em inglês. O contrário, você não consegue. Se você marcar sua prova em inglês, você não consegue ver ela em português. Onde tem todos os exames e certificações. Tá, entendi. O Vitor tinha comentado do PDF. Deixa eu só pegar aqui rapidão. É um site de uma terceirizada que presta coisa para competir, faz certificado para treinamento para um parceiro autorizado, que também provavelmente eles devem ministrar treinamento. Só deixa eu pegar aqui o quiz. É um quiz rapidinho, tá? São somente 8 perguntas. Vitor, a prova ela pode ser tanto online quanto presencial. Aí a questão do presencial, você tem que morar perto de um centro, você agenda pela Personville. O online é mais tranquilo de você fazer em casa, mas assim, um pouco mais, não vou dizer restrito, mas você tem que ter uma mesa limpa, ninguém pode conversar com você, tem que estar o ideal na sala fechada, tem alguns pré-recs, digamos assim, tá? Eu nunca fiz prova presencial, queria até fazer para poder ver como é que é, mas é basicamente isso. Vou pegar aqui o quiz. Vou pegar a mão do clássico mesmo, tá? Que vocês fazem no tempo de vocês. Tá. Para conversar com o fiscal em inglês. Normalmente são os indianos. Pessoal, entra aí no quiz. Vamos brincar um pouquinho. Vocês batam um desespero aí antes de vocês dormir. A questão do fiscal, ela é relativamente tranquila. Eu mesmo sou fluente em inglês. Inglês tipo Joel Santana.
E aí, normalmente, a gente pede para digitar no chat. Em inglês, normalmente, inglês técnico da gente de leitura é melhor, né? Do que de fala, de escuta, enfim. E ele dá uns comandos muito simples ali. Pede para você mostrar seu documento, filmar a mesa, mostrar em volta lá e tal. Bem tranquilo.